Dê poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder. Algumas pessoas, quando começam a progredir, acabam se perdendo. Colocam em segundo plano seu caráter, ou seja, deixam de lado o conjunto de características morais e éticas que aprenderam ao longo da vida, e passam a valorizar mais o dinheiro, o poder e a influência. Não é incomum que essas pessoas comecem a desprezar, humilhar e até massacrar os outros que julgam inferiores. Mas, como Marco Aurélio, que foi reconhecido como o homem mais poderoso do mundo em sua época, não se deixou corromper pelo ego, pela vaidade ou pelo poder. O segredo? Ele aplicou o estoicismo. Marco Aurélio foi um dos filósofos estoicos mais importantes e imperador romano de 161 a 180 d.C. Ele é reconhecido como o último dos 5 bons imperadores, e seu governo ficou conhecido como a Pax Romana, ou seja, a paz romana. Na verdade, quando Marco Aurélio morreu, a paz de Roma acabou. Mas o que fez de Marco Aurélio um imperador tão admirável? O estoicismo é uma filosofia simples, mas que tem o poder de transformar a forma como vemos a vida. Ela expande nossa percepção e nos permite enfrentar as dificuldades e adversidades com mais clareza, discernimento e força mental. Com a sabedoria de Marco Aurélio, vamos explorar 7 ensinamentos de seus registros mais íntimos, chamados meditações. Agora, antes de seguirmos com esse conhecimento incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Afinal, este conhecimento pode mudar sua vida. Uma escolha pelo que lutar. Os romanos, basicamente, não tinham conceito do mundo fora do Império Romano. Na visão deles, o imperador era efetivamente o único governante do mundo. O que tornou Marco Aurélio o homem mais poderoso de sua época. Nessa posição, ele poderia ter tudo o que quisesse. A vida dos imperadores era, essencialmente, sinônimo de luxúria, vaidade e poder. A única busca pela sabedoria era muitas vezes movida pela vaidade, como a prática da retórica, onde o objetivo era aprender a argumentação persuasiva e dominar assuntos para parecer mais inteligente e sábio do que os adversários, ganhando assim a admiração e a idolatria de todos. Ou seja, parecer inteligente era mais importante do que adquirir conhecimento e ética. Era isso que muitos imperadores romanos faziam. Entregavam-se à vaidade e aos prazeres que o dinheiro, o sexo e a bebida podiam oferecer. Qualquer vício que a mente pudesse conceber estava ao alcance direto de Marco Aurélio. Além de sua fortuna pessoal, ele estava completamente livre para usar o dinheiro do império, mudar as leis, os costumes, ou até mesmo alterar a ética a seu favor. Ninguém ou nada o impediria, e ele não seria punido nem colheria consequências imediatas para realizar seus desejos mais insanos. Mesmo com tudo à mão, Marco Aurélio definiu pelo que lutar e seguiu o caminho da virtude. Ele escolheu ser um homem bom, moldando seu caráter pela filosofia estoica, e não apenas em algumas situações ou por um período específico, mas durante todos os dias de seus 19 anos como imperador. Marco Aurélio enfrentou a vaidade e o próprio ego ao declarar: "Eu escolho a virtude, não pelo bem da fama, dos elogios ou da admiração, mas simplesmente pelo bem de ser bom." E essa atitude realmente tem valor. Imagine o contexto e considere: se você estivesse nessas circunstâncias por quase 20 anos, conseguiria, dia após dia, superar o monstro da tentação, sabendo que não haveria absolutamente nenhuma consequência. Aqui está a revisão do seu texto para maior clareza e correção ortográfica. Não importa o que você escolhesse fazer, é impossível voltarmos ao passado para sabermos qual seria a nossa verdadeira reação. Mas hoje vivemos cercados de tentações. E se não tivermos clareza sobre pelo que lutar, é fácil cairmos na armadilha da vaidade, da bajulação, ou nos vícios que o dinheiro, a preguiça e a luxúria podem oferecer.
Talvez você queira ser um exemplo para seus filhos ou para uma criança pequena na família. Talvez seu porquê seja melhorar sua vida pessoal, desenvolver seu caráter, ter mais intimidade com Deus, ou talvez seja servir ao seu casamento, à sua família, ou se destacar profissionalmente. Tenha em mente o seu porquê, e essa clareza será fundamental para reconhecer as ações de vaidade e luxúria que poderiam te afastar do seu caráter. 2. Realize seu potencial. Marco Aurélio acreditava em viver de acordo com a natureza. Ao falar de natureza, ele não se referia às plantas ou aos animais, mas sim à ordem natural do universo. Viver de acordo com a natureza era sinônimo de viver de maneira sábia e virtuosa. O estoicismo defende que os seres humanos são, antes de tudo, criaturas pensantes, capazes de exercer a razão. Embora compartilhemos muitos instintos com outros animais, nossa capacidade de pensar racionalmente é o que nos torna humanos. A razão governa nossas decisões. De certo modo, os estoicos chamam isso de nossa capacidade dominante, pois ela nos permite avaliar nossos pensamentos, sentimentos e impulsos, decidindo se são bons ou ruins, saudáveis ou não saudáveis. Portanto, temos o dever inato de proteger nossa capacidade de raciocinar e usá-la adequadamente. Quando raciocinamos bem sobre a vida e vivemos racionalmente, exibimos a virtude da sabedoria. Viver de acordo com a natureza, em parte, significa cumprir nosso potencial natural. Essa é a ordem natural. Uma lagarta se torna uma borboleta, um filhote frágil e sem penas se torna uma águia. Não porque desejam isso, mas porque foram criados para isso. Da mesma forma, Marco Aurélio acreditava que o dever de um ser humano era realizar seu potencial. A natureza o fez humano, e com isso em mente, era seu dever nesta terra ser o ser humano mais gentil e virtuoso que ele pudesse ser. Essa era sua obrigação como ser humano. A grandeza de alguém está em obter o melhor de si próprio. Para Marco Aurélio, isso era o auge da realização humana, e não cumprir seu potencial era o lugar mais sombrio onde se podia afundar. De manhã, quando você se levantar de má vontade, deixe este pensamento estar presente. Estou subindo para o trabalho de um ser humano. Marco Aurélio. 3. A adversidade é o caminho. Todos passamos por adversidades, e Marco Aurélio não foi exceção. Ele enfrentou grandes dificuldades e lidou com períodos críticos durante seu reinado como imperador. O Império Romano estava envolvido em conflitos militares e guerras constantes, especialmente com tentativas de invasão da fronteira norte pelas tribos germânicas. Marco Aurélio também enfrentou uma pandemia, a peste antonina, que dizimou boa parte da população romana. Além disso, ele teve que lidar com a perda de filhos e de sua esposa. Contudo, Marco Aurélio percebeu que enfrentar adversidades é simplesmente parte da condição humana. Não é possível viver sem qualquer tipo de problema ou dificuldade. Independentemente de sua idade ou condição financeira, todos nós enfrentamos algum tipo de desafio e conflito na vida, e não há nada que possamos fazer para viver imunes a isso. Você não tem controle sobre os acontecimentos externos, mas pode controlar como reage a cada situação de conflito. Você pode controlar se está pronto para enfrentar a adversidade quando ela vier. Quando esses eventos acontecerem, não reclame. Haja. Suporte. Você só pode suportar algo ou não. E o que acontece quando algo insuportável vier em seu caminho? Não se envergonhe. Todos os homens morrem, mas nem todos morrem com pena de si mesmos. Marco Aurélio nos ensina que temos poder sobre nossas mentes, mas não sobre os eventos externos, e é ao nos conscientizarmos disso que encontramos a força para enfrentar qualquer conflito. Em vez de reclamar ou questionar, sinta-se capaz, por ter as ferramentas e o espírito para suportar e superar. Aguente esses eventos como um homem corajoso, passe pela adversidade com bravura, e quando o fizer, perceberá que essa suposta coisa ruim não era tão ruim assim. Afinal, era uma oportunidade de perseverar, de se superar, de continuar avançando.
Marco Aurélio dizia: "O dinheiro é indiferente." Marco Aurélio era um homem de enorme riqueza. Sua mãe era dona de algumas fábricas nos arredores de Roma, mas ele não acreditava que isso fosse inerentemente um problema. Ele não desprezava a posse material, como alguns outros filósofos fizeram ao longo da história. No entanto, ele era cauteloso com seu relacionamento com as coisas que possuía. Marco Aurélio poderia ter tudo o que quisesse: dinheiro, casas, arte, vinho, mas escolheu não fazer disso o seu foco. Ele dizia: "Não sonhe com as coisas físicas que você deseja. Elas são insignificantes, não realizam seu potencial. Apenas você pode fazer isso." Marco Aurélio não transferia seu valor para suas posses. Ele sabia que sua busca por ser um ser humano melhor e por aprimorar seu caráter eram metas que somente ele poderia realizar e que não poderiam ser mensuradas pela quantidade de seus bens. Muitas vezes, quando perdemos o emprego, por exemplo, nos sentimos humilhados e fracassados, mas nosso valor não pode ser depositado ou transferido para nossos bens materiais. Claro, todos querem ter a dignidade de um trabalho e de uma vida ética, mas não podemos permitir que um infortúnio ou dificuldade defina nosso valor como seres humanos. Da mesma forma, quando tudo está indo muito bem, começamos a associar nosso patrimônio e dinheiro ao nosso valor pessoal. Reflita sobre o que você tem e valorize essas coisas. Lembre-se de quanto você as desejava quando ainda não as tinha, mas tome cuidado. Marco Aurélio não valorizava tanto suas posses a ponto de ficar desesperado caso as perdesse. As coisas que possuímos são agradáveis, mas não essenciais. Elas não melhoram quem somos como pessoas, nem nos tornam mais virtuosos ou gentis. Seu real potencial na vida não é acumular bens. Marco Aurélio afirmava que o potencial humano é maior do que isso. Escave dentro de ti. É lá que está a fonte do bem. E esta pode jorrar continuamente, se a escavares sempre. Lembre-se da nossa humanidade comum. Nascemos para trabalhar juntos, como pés, mãos e olhos, como as duas fileiras de dentes, superior e inferior. Obstruir uns aos outros é antinatural. Sentir raiva de alguém ou virar as costas para ele são obstruções. Marco Aurélio. De acordo com Marco Aurélio, todos nós compartilhamos um vínculo comum em nossa existência humana. Todos lidamos com emoções difíceis, experiências devastadoras e estresses diários. Claro, cada um tem seu estilo de vida, mas em alguns aspectos, somos todos exatamente iguais. Por exemplo, uma pessoa muito rica pode ter melhores condições de alimentação, realizar exames médicos e praticar exercícios regularmente, mas isso não garante sua saúde. Nenhum de nós é imune à dor, à doença, à perda ou à morte. Nós, seres humanos, somos naturalmente criaturas sociais, e é através desse convívio social que surgem as mudanças e evoluímos. Por isso, quando Marco Aurélio se deparava com uma pessoa desavergonhada ou difícil, ele se perguntava: um mundo sem falta de vergonha? Não. Então não peça o impossível. Tem que haver pessoas sem vergonha no mundo. Esta é uma delas. Sabemos que encontrar pessoas difíceis, preguiçosas ou perversas é inevitável em nossas vidas. No entanto, Marco Aurélio nos aconselha a não nos deixarmos levar pelas provocações. Devemos atribuir o mau comportamento dessas pessoas à ignorância, pois elas se comportam mal porque não têm o conhecimento que você possui. Quando alguém diz ou faz algo errado aos seus olhos, seu julgamento de que está errado é baseado no conhecimento que você tem. Se uma pessoa não possui as mesmas informações ou sabedoria, é improvável que chegue às mesmas conclusões sobre o que é certo e errado. Por exemplo, se alguém faz piadas sobre seu peso e continua a chamá-lo de gordo, pode ser que essa pessoa não entenda que fazer body shaming, a prática de fazer comentários negativos sobre o corpo de alguém, é cruel. Eles podem achar que estão sendo motivacionais, enquanto você se sente humilhado. Mais importante, assim como os outros são ignorantes, também podemos ser. Pense nisso. Com que frequência você age
ou fala com o objetivo de irritar ou prejudicar alguém? Quantas vezes você provoca ou zomba de outra pessoa? Muitas vezes, vemos apenas os defeitos dos outros e ignoramos os nossos. É como na fábula das duas sacolas. Prometeu o Criador da humanidade que pendurou em cada pessoa 2 sacolas. Na frente, diante do peito, pendurou uma sacola com os defeitos dos outros. E nas costas, uma sacola com os próprios defeitos. Desde então, acontece que os humanos só enxergam os defeitos dos outros e não percebem os seus próprios. Marco Aurélio acreditava que nascemos uns para os outros e se lembrava repetidamente de que essa era a ordem natural. Assim como no mundo natural, somos feitos para nos ajudar mutuamente. Esse é o nosso dever. O verdadeiro fracasso na vida seria abdicar dessa responsabilidade. 6. A vida é limitada. Marco Aurélio passava muito tempo refletindo sobre a morte, não porque fosse fúnebre, mas porque isso o levava a questionar o modo como vivia. Seu pensamento sobre a morte era simples. Ela está chegando, quer você goste ou não. O estoicismo nos ensina a não sermos ansiosos ou desdenhosos, pois a morte faz parte da natureza. Ela precisa e vai acontecer, assim como qualquer outra coisa natural, como nascer, respirar, comer e se reproduzir. Agimos como se a morte não existisse, ou como se fosse algo que acontece apenas aos outros. Marco Aurélio refletia sobre isso constantemente. Se o corpo se mantém vivo até não poder mais, se o coração bate até não conseguir, por que perdemos o controle de nossas mentes, enfraquecendo-nos e nos deixando abater na vida, enquanto nosso corpo não se deixa abater? Saber que vamos morrer nos leva a examinar nossas vidas. O que estou fazendo com minha vida? Faz sentido viver dessa maneira? Estou realmente vivendo o que sonhei? Se eu morrer hoje, morrerei em paz por ter vivido meu potencial? Assim como a natureza nos destinou a ajudar uns aos outros e alcançar nosso máximo potencial, ela também nos designou para morrer. Portanto, enquanto você está aqui, viva. Seja gentil, seja bom, cumpra seu papel na natureza e depois morra, pois a morte também faz parte desse papel. Quando você acordar de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar e amar. 7. Viva como um estoico. Marco Aurélio, junto com Sêneca e Epicteto, foi um dos pioneiros da filosofia conhecida como estoicismo. Os estoicos acreditavam em muitas coisas. Sua escola de pensamento abrangia lógica, ética, física e muito mais. Mas há uma distinção central no estoicismo: a diferença entre prazer e felicidade. Dinheiro, fama e até sucesso eram estímulos externos que proporcionavam momentos fugazes de prazer. Mas isso não era felicidade. A felicidade, para os estoicos, era algo mais profundo. Era um estado que vinha inteiramente de dentro. Não dependia de ser imperador ou de possuir coisas mundanas. Muito pouco é necessário para ser feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. Marco Aurélio. No estoicismo, alcançar a felicidade significa viver continuamente em busca de melhorar a si mesmo e de se tornar o que você pode ser. A única verdadeira dor, a única verdadeira tristeza, a única coisa que realmente vale a pena temer é decepcionar a si mesmo ou não alcançar seu potencial. Porque ser grande é seu dever. Ser grande está em sua natureza. Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente a Deus, gentil, apaixonado e vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. Se quiser saber mais sobre estoicismo, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir.